Você sabia que 200 mulheres morrem todos os dias por doenças cardiovasculares durante a menopausa e que a maioria nem sabe que isso tem relação com os sintomas que sente? Pior ainda, mais de 80% das mulheres apresentam sintomas como insônia, suores noturnos, ganho de peso, ansiedade ou tristeza profunda, mas menos de 6% recebem tratamento adequado. Isso é gravíssimo. Hoje, eu vou te mostrar 5 alertas que todo ginecologista deveria te dar antes da menopausa chegar, mas que quase ninguém fala. E se você acha que menopausa é só calorões e fim da menstruação, esse vídeo pode mudar completamente sua forma de enxergar o seu corpo e o seu futuro. Já deixa o like aqui no vídeo, compartilha com uma amiga que precisa dessa conversa e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre saúde, menopausa e longevidade. E se aparecer aí embaixo um botão com símbolo de raio chamado Valeu Demais, clique nele e se sentir no coração de apoiar esse canal a continuar espalhando informação de qualidade para mais mulheres. Imagine uma mulher com 56 anos. Ela está sempre cansada, sem libido, engordando sem entender porquê, vai ao médico, sai com uma receita de antidepressivo, mas ninguém pergunta sobre os hormônios. Ninguém fala de menopausa. Isso é mais comum do que você imagina. E sabe por quê? Porque até hoje, em média, os médicos têm menos de 1 hora de aula sobre menopausa durante toda a faculdade de medicina. Sim, você ouviu certo. É como se, depois que a mulher perde a fertilidade, ela deixasse de importar. E isso tem consequências gravíssimas. O que você não sabe pode estar destruindo sua saúde aos poucos. A menopausa é 100% garantida para todas as mulheres. E 90% delas vão sentir sintomas. Alguns já nos primeiros meses, outros só 10 ou 20 anos depois. Mas atenção, esses sinais não são só desconfortos. Eles são avisos do seu corpo. Você já sentiu isso também? A impressão de que algo está errado, mas ninguém leva a sério? Fica comigo porque a seguir, você vai entender como a perda de músculo pode estar te deixando sem força, sem energia e com o metabolismo mais lento. E o que fazer para evitar isso mesmo depois dos 50? A partir dos 30 anos, toda mulher começa a perder massa muscular. E essa perda se acelera de forma brutal na menopausa. Aos 70, você pode ter perdido até 50% dos seus músculos. Isso não significa só pernas mais fracas ou braços flácidos. Significa menos equilíbrio, menos força, metabolismo lento e risco de quedas. Significa depender dos outros, perder autonomia, perder liberdade. A gente pensa que vai envelhecer de forma natural, mas não percebe que o corpo precisa ser estimulado. E o pior? O músculo mais importante de todos também está enfraquecendo, o seu coração. Sabe aquela mulher que diz: "Ah, mas eu não consigo fazer exercício"? O médico conta o caso de uma paciente assim. Ela começou andando por 1 minuto, depois 2, depois 3. Hoje ela corre 1 hora, em jejum. Recuperou energia, emagreceu e se sente outra pessoa. Não existe idade para começar, mas existe consequência se você continuar parada. Você consegue se imaginar nessa situação, né? Aquela preguiça, o medo de se machucar ou a vergonha, mas seu corpo está pedindo movimento. E precisa de proteínas também. E aqui vai um alerta importante. Se você não fornece proteína suficiente, o corpo vai quebrar o próprio músculo para usar como energia. É como se ele devorasse a própria força. Sem proteína, sem músculo. Sem músculo, mais gordura, mais cansaço, mais doenças. E se você acha que esse é o único risco silencioso da menopausa, agora você vai descobrir o que está acontecendo com os seus ossos, mesmo que você não esteja sentindo nada. Ainda, você sabia que nos primeiros 5 anos após a menopausa, a mulher pode perder até 5% da massa óssea por ano? Isso significa que, aos 55 ou 60 anos, seu esqueleto pode estar 30% mais frágil, mesmo que você nunca tenha sentido dor, o que os médicos chamam de epidemia silenciosa. E o resultado? Fraturas, cirurgias, dependência e, em muitos casos, até a morte. Preste atenção nisso. 1 em cada 3 mulheres acima de 50 anos terá uma fratura osteoporótica. E no caso da fratura do fêmur, 1 em cada 3 mulheres morre no ano seguinte. Isso é assustador. Mas eu faço caminhada, doutora. Sim, isso ajuda. Mas sabe o que fortalece os ossos de verdade? Impacto, peso, resistência. O osso precisa ser desafiado. Precisa sentir que está sendo usado. Por isso, natação não é suficiente. É preciso subir escadas, fazer musculação, caminhar com firmeza. E tem mais. O osso depende do hormônio estrogênio. Sem ele, o processo de perda óssea acelera. É por isso que o tratamento hormonal bem orientado pode prevenir a osteoporose, mas não tratá-la quando já está instalada. Ah, e um detalhe que ninguém fala. O sol, depois dos 60 anos, não produz mais vitamina D suficiente. Ou seja, suplementação de vitamina D e K2, cálcio,
de preferência pelas águas minerais como Contrex ou Courmayeur. E alimentação rica em magnésio são fundamentais. Você sabia disso? Já está cuidando dos seus ossos? No segmento seguinte, abordaremos os sintomas que você provavelmente já sentiu, como calorões e suores noturnos, e o que eles estão te avisando sobre seu coração e seu açúcar no sangue. Você não pode pular essa parte. Você acorda, no meio da noite, suada, com o lençol molhado. Sente aquele calor súbito subindo pelo corpo, como se estivesse pegando fogo por dentro. Isso não é frescura, não é psicológico. Isso tem nome: buffets de chaleur, ou como chamamos no Brasil, ondas de calor. Cerca de 75% das mulheres vão sentir isso durante a menopausa. E essas ondas de calor não vêm sozinhas. Elas causam insônia, ansiedade, irritabilidade e, muitas vezes, isolamento. Mas o que quase ninguém sabe é que esses sintomas são marcadores de risco. Por exemplo, os suores noturnos estão ligados a um fenômeno chamado hipoglicemia silenciosa. Isso mesmo, quando você acorda ensopada, seu corpo pode estar sinalizando um alerta de diabetes tipo 2. Já imaginou que aquele calor da madrugada pode ser seu corpo implorando por atenção? E tem mais! Quanto mais precoces e persistentes as ondas de calor, maior o risco de doenças cardiovasculares. Isso é sério. Estudos mostram que mulheres com esses sintomas têm até 70% mais chances de infarto ou AVC. Esses sinais não estão apenas atrapalhando seu sono. Eles estão tentando salvar sua vida. Você já teve essas noites? Já ficou sem entender o que estava acontecendo com seu corpo? Logo depois, você vai descobrir algo que mexe diretamente com sua autoestima, sua energia e até seus relacionamentos. Os impactos da menopausa no seu humor e no seu cérebro. De repente, você começa a se sentir diferente. Tudo irrita. Vontade de chorar sem motivo. A cabeça parece pesada, como se estivesse dentro de uma nuvem. E o pior, muita gente à sua volta diz: isso é frescura, é coisa da sua cabeça. Mas não é. Isso tem nome: depressão hormonal. E ela atinge entre 15% a 30% das mulheres na pré-menopausa. É comum que os médicos receitem antidepressivos sem investigar a raiz do problema. Só que em 85% a 90% dos casos, essa tristeza, essa angústia, essa sensação de não ser mais você, tem relação direta com os níveis hormonais que despencam nesse período. Essa fase também traz o chamado brouillard cerebral, ou brain fog, aquele famoso nevoeiro mental. Você esquece palavras, perde a concentração, começa a duvidar de si mesma. Isso afeta o trabalho, a vida pessoal, a autoconfiança. E se a mulher já passou por traumas na infância, baby blues pós-parto ou relacionamentos abusivos, ela pode se tornar ainda mais vulnerável emocionalmente nesse período. Você consegue se imaginar nessa situação, né? Tentando dar conta de tudo, mas sentindo que está desmoronando por dentro? Esse momento pede acolhimento, escuta e também ação. A menopausa não é o fim de nada. É um novo começo, mas é preciso entender o que está acontecendo com seu cérebro e não se culpar. Continuando, vamos abordar um tema que muitas evitam, mas que impacta diretamente o casamento, a autoestima e o prazer: o sexo na menopausa. Sexo sem prazer, ressecamento, perda da libido. O que está por trás do silêncio? Muitas mulheres nessa fase dizem: não tenho mais vontade, sinto dor, perdi o interesse, e em silêncio vão se afastando do parceiro, da intimidade, do próprio corpo. Mas por que isso acontece? Durante a menopausa, com a queda dos estrogênios, ocorre uma atrofia da mucosa vaginal. Isso significa que o canal vaginal fica mais fino, mais seco e menos elástico. Resultado: relações dolorosas, incômodo constante e, com o tempo, perda do desejo. Mas isso não tem a ver com falta de amor. Tem a ver com biologia, com hormônios. E o mais triste: muitas mulheres sentem vergonha de falar sobre isso. Sofrem em silêncio, achando que é culpa delas. Além disso, o estrogênio também age na bexiga. Por isso, não é raro que, junto com o ressecamento, venha urgência urinária, escapes, infecções recorrentes. É um combo que ninguém te avisou que chegaria. A boa notícia? Isso tem tratamento. Existem terapias hormonais locais, lubrificantes específicos, alimentos que ajudam na produção natural de hormônios e, principalmente, conversa aberta com seu parceiro e com seu médico. A intimidade pode e deve continuar prazerosa, mas precisa de atenção, de cuidado e de acolhimento. Não se culpe, seu corpo está mudando, mas ele continua sendo seu, e ele ainda pode te dar muito prazer. Você já sentiu essa mudança no seu relacionamento? Já teve vergonha de falar sobre isso? Continue assistindo, porque a seguir a gente fecha com chave de ouro. O plano de ação que toda mulher deveria começar ainda hoje, com alimentação, movimento, suplementação e, claro, informação. Você não precisa esperar os sintomas piorarem. Você não precisa aceitar o cansaço, a dor, a tristeza e o ganho de peso como se fossem inevitáveis.
Existe um caminho, e ele começa com informação, atitude e escolhas diárias. Vamos ser práticas. Alimentação rica em proteínas. Seu corpo precisa delas para manter a massa muscular e o metabolismo ativo. Inclua ovos, peixes, leguminosas, frango, tofu. E não, frutas e saladas não constroem músculo. Sem proteína, o corpo se deteriora. Atividade física todos os dias. E não precisa ser academia. Caminhar, subir escadas, dançar, usar elásticos. De resistência em casa. O importante é movimentar-se e desafiar seus músculos e ossos. Seu coração, seu cérebro e seus hormônios agradecem. Suplementação consciente. Após os 60 anos, o sol não é mais suficiente. Você precisa de vitamina D3, K2 e cálcio de fontes naturais, como águas minerais e vegetais de folhas escuras. Consulte sempre seu médico ou nutricionista. Suplementar sem orientação também é perigoso. Avaliação hormonal personalizada. O tratamento hormonal da menopausa, quando bem indicado, pode prevenir osteoporose, proteger o coração e melhorar o humor. Não aceite a primeira resposta negativa sem questionar. Informe-se. Busque uma segunda opinião. Seu corpo merece. Mais do que o descaso. A menopausa não precisa ser um pesadelo. Ela pode ser o começo da melhor fase da sua vida. Mais consciente, mais forte, mais conectada com quem você é de verdade. Você consegue imaginar como seria sua vida com mais energia, sono de qualidade, disposição e prazer? Você merece. Viver essa nova fase com força, clareza e prazer, a menopausa não é o fim de nada. É o início de um novo ciclo. Um ciclo que pode ser vivido com plenitude, saúde, energia e autoestima, desde que você tenha as ferramentas certas. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo mais importante: buscar informação de qualidade. Agora é hora de agir. Cuide da sua alimentação. Se movimente todos os dias, mesmo que seja por 10 minutos. Fale com seu médico sobre suplementação e reposição hormonal de forma personalizada. E, principalmente, não se cale diante dos sintomas. Eles são sinais. E você tem o direito de ser ouvida. Você não está sozinha. Estamos aqui juntas. E você merece se sentir viva, desejada, forte e lúcida. Escreva aqui nos comentários: eu mereço essa mudança. Sua história pode inspirar outras mulheres a darem esse passo também. E olha, se esse conteúdo tocou o seu coração, se ele te ajudou de alguma forma, clique no botão Valeu demais aqui embaixo e me ajude a continuar produzindo vídeos que realmente fazem a diferença na vida de mulheres como nós. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo sobre saúde, menopausa, bem-estar e longevidade feminina. A gente se vê no próximo vídeo.